Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Já estamos no quarto bimestre, daqui a pouco vem as férias, mas eu sei que vocês estão muito ansiosos por isso. Mas antes de chegar às férias, a gente precisa matar logo esse quarto bimestre. Então vamos embora para a aula um. Vamos falar sobre reportagem? O que é o gênero textual reportagem, galera? Olha, é o gênero textual jornalístico vinculados no meio de comunicação. Todos eles, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Uma outra característica é que a reportagem pode ser um texto escrito, né? A gente pode ler a reportagem ou pode ver a reportagem, que ele pode ser um texto oral, né? Principalmente quando a gente vê a reportagem na televisão ou na internet, que tem um vídeo, aí o repórter vai lá, escreve o texto e fala o texto dele. Aí é considerado um texto oral, com aquelas imagens que como a gente vê normalmente nos jornais de TV, tá? Esse tipo de texto tem o intuito de informar. Então é um texto informativo, entretanto também narra uma história que está acontecendo, um fato. Então aí ele tem uma mistura, ele basicamente informa, narra uma história e uma identificação principal da reportagem, a opinião do autor, a opinião do repórter. Então, sobre o que ele está narrando. Então, ele informa sobre algo, narra e tem uma opinião do repórter. Essa é uma diferença da reportagem para a notícia, é essa opinião do jornalista, tá? Então, a reportagem, vocês vão identificar a opinião do jornalista. Portanto, ela possui a função social muito importante como formadora de opinião. Então, a reportagem é um formador de opinião, porque o jornalista vai lá e dá a opinião dele, ok? Vamos seguindo aí ver as características da reportagem. Texto escrito em primeira e terceira pessoa pode ter tanto linguagem subjetiva quanto linguagem objetiva na reportagem. Presença de títulos e intertítulos, que são chamados de subtítulos, tá? Então vai ter o título e vai ter o intertítulo ou subtítulo ao longo da reportagem. Linguagem simples, clara e dinâmica. Então, é uma característica da reportagem ter essa linguagem que vai direto ao ponto, bem clara para não gerar dúvida na hora do entendimento, e dinâmica por conta de manter o leitor preso naquela reportagem, para ler a reportagem, tá? Objetividade e subjetividade a gente falou, a linguagem é formal e os textos são assinados pelo autor. É também uma característica da reportagem ter texto assinado pelo repórter, diferentemente da notícia, tá? Aí a gente tem que ver, literalmente, a estrutura básica de uma reportagem para a gente entender. Primeira coisa de estrutura básica que a gente tem que ver é o título, que vai ter um principal e um secundário, tá? As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete. É esse título principal que vai chamar a atenção do leitor para ler a reportagem. E outro secundário. Como se fosse um subtítulo. É mais específico. Vamos ver, ó. Exemplo. Manchete. Biomassa já responde por quase 10% de toda a matriz energética do Brasil. Observa que ela é sucinta, vai direto ao ponto e chama a atenção do leitor. Aí a pessoa curiosa vai lá e vai ler a reportagem. Então, o título principal, a manchete, precisa ter essa finalidade de chamar a atenção do leitor, tá? Olha o subtítulo, que é o título secundário, logo abaixo do título principal, tá? Biomassa é a matéria de origem vegetal ou animal que pode virar energia. Entre os resíduos usados está o bagaço da cana e os resíduos florestais. Então aqui já vai ser mais específico explicando o que é a biomassa, ok? Seguindo, depois de definida a manchete e o subtítulo, aí o repórter é obrigado a fazer a lead. O que é lead? Lead são os primeiros parágrafos, pode ser o primeiro ou o primeiro ou o segundo, tá? Essa é uma lead, é uma linguagem jornalística, tá?
vai corresponder aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão faladas pelo autor. Logo de cara, logo na introdução, logo na lead, o autor vai falar as informações mais importantes da reportagem. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas, tá? Exemplo, ó, da lead da reportagem sobre a biomassa que a gente está estudando a estrutura dela. A biomassa já responde quase 10% da matriz energética brasileira e hoje é um dos principais linhas de pesquisa no país. Inclusive, já tem empresa produzindo a própria energia a partir da casca do arroz e da aveia. A maioria dos brasileiros pode até não saber o que é biomassa, mas ela está pertinho da gente todo santo dia. Então, a ideia é que partes principais dessa reportagem. Primeiro, a biomassa correspondendo a 10% da energia brasileira. Segundo, ser a principal linha de pesquisa que o país está fazendo. E terceiro, que as indústrias, que tem empresa que já está produzindo a sua própria energia através da biomassa, e trouxe um exemplo aí. Então, 3 fatores importantes para que eles vêm logo na lead. Então, toda vez que for escrever reportagem, os assuntos mais importantes daquela reportagem, os essenciais, é a lead que vai apresentar, ok? Seguindo, aí a gente vai ter o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Ou seja, se a lead foi apresentada aqueles tópicos principais, como eu falei, no corpo do texto precisa se desenvolver esses tópicos principais, ok? Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta num texto coeso e coerente. Todas as informações que ele pegou, as pesquisas que ele fez, a fala com algum especialista, né? Onde que ele foi pegando as informações todas, aí ele vai apresentar no corpo do texto para trazer credibilidade à reportagem, ok? Aí, seguindo o exemplo da reportagem, nós temos o corpo do texto aí. Observa que tem a fala da Suane Coelho, que é coordenadora do Centro Nacional de Referência da Biomassa. Foi a entrevista que o repórter fez com essa senhora para poder entender o que é biomassa. Ele trouxe, que ele achou interessante no corpo do texto. Aí ele vai apresentar um dado estatístico, ó, a biomassa responde por 9,53% da matriz energética brasileira, que tem a ver lá com os quase 10% que ele botou no título, tá? Aí ele falou do bagaço de cana lá na lead, trouxe o bagaço de cana, porque o bagaço de cana é o destaque da biomassa brasileira, e vai falar de como gera a energia. Então, o corpo do texto, na realidade, é desenvolver tudo que está falado na lead, trazendo fala de especialista, dados estatísticos, pesquisa, onde o repórter reuniu todas as informações para fazer o texto dele, tá? Então, a estrutura básica da reportagem é título, subtítulo, a manchete, subtítulo, a lead e o corpo do texto. Valeu, galera, vamos fazer os exercícios aí. A gente chegou ao fim da nossa aula e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.